constante dos preços aos consumidores, perda do poder do dinheiro, inflação, queda na produtividade interna do país. Isso tudo tem gerado um fenômeno chamado estagflação. Fica comigo que a gente vai falar disso hoje. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Ates, o canal do conhecimento. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema que vem sendo muito falado nos canais de economia, nos assuntos das mídias sociais e está em alta no Brasil. Estagflação. O que é isso? O que significa? Qual o impacto desse fenômeno para nós no dia a dia? E se você está gostando dos nossos conteúdos, considere se inscrever no canal, deixa aquele like para nos ajudar. Isso me estimula demais a continuar produzindo conteúdos como este e também faz o YouTube entender a relevância desse vídeo e levar ele a mais pessoas. E se você quiser, pode deixar um comentário aí sugerindo um tema que você gostaria de ver e ouvir aqui no nosso canal. Só lembrando que, como eu não sou economista, eu não vou fazer um aprofundamento direto ali nos conceitos econômicos e macroeconômicos. A ideia aqui é a gente trazer a situação atual que está acontecendo e discutir ela de uma forma didática e prática e procurar alternativas e saídas para melhorar o nosso dia a dia. E para chegar no tema estagflação, de 1986 até 1992, tivemos aí 6 planos econômicos realizados e efetivados por vários governos que infelizmente não deram certo ou deram muito errado. Essa crescente de erros e falhas e talvez até um certo descaso com a economia brasileira gerou um fenômeno chamado hiperinflação. Então em 1993 já tínhamos ali uma inflação medida e apurada de mais ou menos 2.500% ao ano. Sim, um número absurdo, um número exorbitante e hiperinflacionário. E para ajustar isso, o que foi feito então? Foi aplicado o conceito de URV, Unidade Real de Valor. Como que isso foi feito? Tínhamos ali então a moeda Cruzeiros Reais. Essa moeda, Cruzeiros Reais, foi atrelada à Unidade Real de Valor, ou URV. Então isso aí foi aplicado como uma forma de uma indexação. Isso foi feito com uma escala progressiva, onde eu tinha uma variação diária de quanto um URV valia em Cruzeiros Reais. Então no dia 1º de julho de 1994, foi feita a troca, foi feito o ajuste dessa moeda e de lá para cá então tivemos aí o Plano Real com suas evoluções, suas métricas e de certa forma dando certo, porque a gente saiu de um sistema hiperinflacionário, conseguimos equilibrar e até mesmo apagar a memória inflacionária que vinha sendo carregada ali desde 1986 até um pouco antes, e o governo conseguiu equalizar isso de uma forma muito interessante, muito atraente para a economia. Entende-se que o Plano Real foi um plano que deu certo, porque a gente conseguiu colocar a casa em dia, conseguiu-se colocar a economia num direcionamento mais efetivo e mais próspero ao desenvolvimento do país. Porque vínhamos de um estacionamento ali das economias locais, municipais, estaduais, porque convivendo com uma inflação alta, como a gente convivia nesse período antes do real, era complicado para as empresas pensar em investimento, pensar em evolução, porque a preocupação maior era corrigir o dinheiro, era manter ali a economia ali da empresa valorando, sendo corrigida dentro da estrutura inflacionária que a gente existia. Era uma ciranda financeira. Então, com a abertura dos mercados, com essa abertura que houve aí, juntamente com o Plano Real, isso obrigou as empresas a se profissionalizarem mais, a buscar melhores resultados e a trabalhar muito mais a competitividade, a qualidade em seus produtos. E tivemos então alguns anos aí de ascensão, alguns anos de melhoria na economia. Bom, essa estruturação da ideia para a gente poder chegar na estagflação, que é o foco desse vídeo, deu a entender então que o Brasil ele sempre esteve preso à inflação. Mas o que é inflação? Inflação é a perda do poder do dinheiro. Inflação é quando os produtos começam a aumentar numa proporção maior do que aquilo que eu ganho. Inflação é quando eu não consigo acompanhar a minha economia pessoal, a minha economia empresarial frente aos preços do mercado. No Brasil, a gente tem algumas causas que são muito intermitentes e interferentes nessa questão da inflação. A gente teve aí recentemente uma manutenção muito prolongada de juros baixos no Brasil. Isso é muito bom aos olhos da movimentação da demanda e da economia, mas isso gerou essa procura, isso gerou esse movimento e alguns economistas atribuem parte desse processo inflacionário que estamos vivendo agora a isso. Temos também a crise fiscal. A crise fiscal é sempre um impasse, é sempre um assunto que gera muita discussão.
ela vem sendo trabalhada ao longo dos anos, mas de efetivo mesmo, de qualitativo para resolver os problemas que a gente tem desses déficits fiscais dos governos, dos estados e dos municípios é muito pouco. Isso gera uma insatisfação interna aqui no mercado e também nos investidores internacionais, que ficam bem receosos na hora de trazer o dinheiro para cá, na hora de investir no Brasil. Isso acaba influenciando diretamente também na questão inflação. A gente tem ainda alguns complementares ali que alguns economistas sugerem, que é um deles, o Risco Brasil. Então a gente tem agências internacionais aí que fazem a medição através de algumas métricas que se utilizam ali de dados econômicos e estatísticos. Com o Risco Brasil sendo elevado, a nossa taxa de câmbio também acaba sendo afetada e isso também prejudica a nossa produtividade interna. Automaticamente, segundo alguns economistas, isso também afeta e gera inflação. Por fim, estamos vivendo aí uma crise hídrica muito complicada, uma crise hídrica que de certa forma ficou um pouco ofuscada ali por causa da pandemia, né? Tivemos uma preocupação muito forte com a pandemia e a crise hídrica acontecendo ali num segundo plano e agora ela aflorou, a gente está aí com problemas de abastecimento nos reservatórios principais e a quantidade de chuvas ainda não é a ideal. Todo o processo de supply chain, todo o processo produtivo de produtos acabados necessita em alguma etapa do seu processo de água. Então água é um bem também tão valioso quanto o petróleo e aí a gente fecha o nosso ciclo de situações que afetam diretamente e podem gerar inflação. O barril do petróleo sendo negociado aí na casa de $70 o barril, o que tem elevado muito o preço dos combustíveis. Dito tudo isso, pessoal, um exemplo prático para a gente assimilar melhor o que é inflação. Pensem o seguinte: o que você comprava com R$100 em janeiro de 2021? O que você compra com R$100 em novembro de 2021? Se a gente olhar para os combustíveis, já dá para ter uma ideia. Se a gente olhar para os alimentos, mais ainda. Claro que essa situação está diretamente afetada pela pandemia, sim. Todos os países do mundo, do planeta, do globo estão sendo afetados. Mas o Brasil, por ser mais sensível às questões econômicas, por já carregar uma relação íntima e direta ali com a inflação que vem nos acompanhando, que é o tal do dragão da inflação que nos persegue aí há anos, a gente acaba sentindo mais. Bom, temos aí então um desenho do que é inflação. Qual que é o método utilizado pelos governos para regular a inflação? Aumento da taxa de juros. Por quê? Porque se eu tenho uma taxa de juros mais alta, mais elevada, automaticamente eu diminuo a minha oferta de crédito. Dito isso, então, a gente percebe uma relação direta ali da lei da oferta e demanda quando eu olho para a inflação. Se eu tenho uma maior oferta de produtos e uma baixa demanda, indiretamente os meus preços tendem a diminuir, porque eu tenho bastante produto sendo ofertado e eu tenho uma baixa procura. Se eu tenho uma baixa procura, eu vou disparar ali uma forte concorrência, essa forte concorrência vai fazer com que os preços caiam. Se eu tenho o inverso, se eu tenho uma alta procura e uma baixa demanda, uma baixa produção, o que acontece? Todo mundo está querendo produto e tem poucos sendo vendidos, as empresas percebem ali uma vantagem, uma oportunidade de aumentar os preços. Então, essa questão da lei da oferta e da demanda tem uma relação direta ali com a inflação também. Então, até agora a gente falou bastante aqui conceitualmente sobre inflação, sobre a perda do poder do dinheiro de comprar. E o que é estagnação? Estagnação é quando eu fico parado, é quando eu fico sem desenvolver, é quando eu fico sem andar para frente, é quando o país não cresce, é quando o país anda de lado. A estagnação, então, é quando o meu desenvolvimento produtivo, o meu produto interno bruto, o meu PIB, ele deixa de crescer. É quando a somatória de todas as economias dentro da minha economia mãe, dentro do meu país, ela não vai para cima. No gráfico ela anda de lado ou ela até mesmo se torna negativa. Isso reflete em baixa produtividade das indústrias, isso reflete num possível aumento de desemprego, porque se eu estou produzindo menos, automaticamente eu preciso de menos mão de obra. Então eu tenho ali uma parada temporária da produção das economias do país. Essa parada temporária que tem uma relação muito direta com esse conceito de estagnação. Uma coisa é eu parar a produção, é eu estagnar temporariamente ali e retomar por algum problema climático, por algum acidente, por algum evento que foge do controle, mas que logo na sequência
é retomado e é concluído. Outra situação é eu estar sofrendo uma consequência de uma série de acontecimentos que citamos anteriormente aqui, que tem impacto direto na economia, e isso faz com que minha capacidade produtiva diminua ou até mesmo pare. Então, temos aí o conceito de estagnação. Alguns economistas separam a estagnação em dois momentos. A estagnação relativa, que é quando o meu país, quando o Brasil, ele cresce menos em relação aos outros países, e a estagnação absoluta, que é quando o país tem crescimento negativo. Se eu falei lá atrás que a inflação é quando eu tenho a perda do poder do dinheiro, a estagnação é quando eu paro com a capacidade produtiva, com as produções, com os produtos finais, a estagflação, então, é a junção desses dois fatores, é a junção desses dois temas. A estagflação é quando, então, eu tenho uma alta taxa de inflação e uma parada na economia local, na economia federal, na economia do país. Estamos passando por um momento econômico delicado e muitos economistas têm identificado uma possível situação de estagflação. Então, temos aí taxa de juro alta com uma paralisia dos movimentos econômicos, das economias internas, da produtividade do país. Então, assim, para ser considerada estagflação, esse tempo, esse lead time, ele tem que ser um pouco mais distante. A gente ainda não tem uma forma consistente e garantida de dizer que o Brasil está passando por uma estagflação. Estamos caminhando com as características para um processo de estagflação. Tivemos ali, no final de 2014, 2015 e começo de 2016, uma crise, um período que configurou-se, de certa forma, essa estagflação. Nós estamos hoje com características muito semelhantes a essa época de 2015. Só que mesmo tendo essa relação com as características que ocorreram em 2015, ainda não dá para a gente afirmar, os economistas, os especialistas da área ainda não afirmam categoricamente que estamos vivendo uma estagflação. Mas é bom ficarmos atentos, é bom fazermos as nossas contas, é bom fazermos o nosso planejamento financeiro, o nosso cronograma, rever aonde estamos fazendo os nossos investimentos. Para ilustrar tudo isso que eu falei, então, eu vou trazer aqui alguns fatos recentes e alguns fatos pertinentes à situação. Primeiro ponto, tivemos então a situação da pandemia. Tivemos aí praticamente 2 anos, aproximadamente, de interrupções, de paradas, de fechamento, de lockdown. Foi preciso que se tomasse medidas como esta para poder estabilizar as coisas. Só que o fato é que essas paradas, essas desestabilizações dos movimentos ali econômicos, dos processos produtivos, das cadeias produtivas, gerou então ali um gargalo. A gente está sofrendo a crise de falta de chips. Inclusive tem um vídeo aí no canal falando sobre a crise dos chips no mundo. Mas o fato é que a gente está sofrendo então essa falta de produto chip para poder fabricar carros, computadores, televisores. Estamos com falta de algumas matérias-primas. Tivemos aí, há alguns meses atrás, um grande problema de falta de papel, caixas de papelão. Então são várias falhas que tivemos ali dentro do supply chain, da cadeia produtiva como um todo, que agora está refletindo. A taxa de inflação, tivemos aqui agora no mês de setembro uma inflação acumulada de 10,25. Esse acumulado de 10,25, de 2 dígitos de inflação, é um número muito perigoso, é um número muito complicado para uma economia como a nossa, que está se restabelecendo dessa pós-pandemia. Só que aí entra a questão do consumo. O consumo não está aquecido, ele não está da forma, pela época, pelo período que deveria estar. Então nós temos ali a junção desses 3 grandes fatores que nos tendem a direcionar que o Brasil pode estar entrando numa estagflação. Temos ali o pós-pandemia, temos a alta da inflação, que não está sendo causado, neste caso, diretamente por um excesso de consumo, mas sim por um aumento muito grande na cadeia produtiva. Falamos ali da crise hídrica, que tudo vai água, então a água está custando caro. Falamos ali do petróleo, então se o petróleo está muito caro e tudo vai petróleo, né? A gente brinca que até uma flor tem petróleo, porque para transportar essa flor do seu centro produtivo para o seu ponto de venda, ela vai ter que ter um frete e esse frete está embutido ali no preço. Então essa alta da inflação nesse momento, ela não está sendo adicionada ali como um dispositivo de defesa, ela está sendo adicionada como um suplemento por conta do aumento do custo dessa cadeia produtiva. E por fim, a estagnação que a gente está vivendo. Como é que a gente sabe que está estagnado o Brasil? Pelo PIB, pessoal. O crescimento do PIB, vou mostrar o gráfico para vocês aí,
a gente percebe que ele está em decréscimo. Ele teve várias revisões ali, 2021 ele já teve um decréscimo. Então a gente tem ali o relatório Focus, que é um relatório nacional, que ele direciona algumas métricas e algumas medidas, onde ele fala que a previsão do PIB para o final de 2021, previsão, baixou de 5,09 para 5,01. Então a gente percebe assim que o governo, as entidades, eles estão fazendo uma força para segurar, mas os números não mentem, os números estão aí para nos provar que a relação de produtividade está caindo. Mas e o que a gente pode fazer enquanto pessoas para se precaver ou para tentar se proteger dessa situação? Você tem que pensar melhor aonde você vai direcionar o seu dinheiro. Se você está pensando em trocar de carro, se você está pensando em comprar um computador novo, trocar o seu celular, repense 2 vezes. Analise se realmente a troca desse bem precisa ser feita nesse momento, se você depende desse bem realmente para gerar alguma renda, se você não pode de repente prorrogar isso, segurar isso um pouco mais. Porque hoje qualquer produto final que a gente necessite está com esse acréscimo nos preços. Analisar os investimentos, então a gente tem hoje muitos especialistas no mercado que fazem as devidas orientações, né? Se você tem uma reservinha, se você conseguiu a proeza de ter uma reserva dentro de todo esse turbilhão econômico que a gente está passando, pensar na melhor forma de direcionar isso, procurar até um especialista se for possível, existem vários no mercado, como eu disse. Fazer um planejamento financeiro apurado, ter a tua planilha de gastos mensais, ver ali aonde que você consegue cortar gastos, né? Analisar as tuas despesas variáveis, porque nessas sim você consegue fazer alguma redução, ver dentro do teu orçamento mensal ali, do teu orçamento familiar, quais pontos você pode reduzir. A gente já faz isso todo momento, todo dia, né? Mas esse momento ele carece dessa análise, ele precisa que isso seja feito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links. O link do IBGE é muito interessante, tem muita ferramenta legal lá. Lá dá para você ver a evolução do PIB, dá para você ver o IPCA, que é o gráfico que a gente passou ali atrás. Bom, pessoal, quero deixar claro aqui alguns pontos. Primeiro, esse vídeo não é um vídeo alarmista, não é um vídeo para você entrar em desespero, para você ficar preocupado. A ideia desse vídeo foi trazer de uma forma bem didática, bem prática, o que é a estagflação, o que ela pode ocasionar no nosso dia a dia e trazer também um reflexo do cenário que a gente está vivendo, com a intenção de acender um alerta, de acender uma luz aí na tua cabeça, de dar um direcionamento de que a situação está entrando num impasse de complicação, mas nós temos ferramentas, nós temos hoje tecnologias que nos ajudam a medir e a tratar isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ainda tem muito conteúdo legal que a gente vai produzir. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa aí no comentário se você gostou ou não do vídeo e deixa sugestões de novos vídeos que a gente possa fazer aqui no canal. Eu fico por aqui deixando o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!